Good morning, CCM students. Good morning, sétimo ano. How are you guys? Are you fine? Are you happy? I hope so. Here's me, teacher Aline, your English teacher, and this is our English class. Get your book, get your pencil, your eraser, a glass of water, a glass of orange juice, and let's study, people. Are you ready for the class today? I hope so. Eita, por que eu não sentei direito antes? Muitos bens. Todos bens? Todos alright? Let's start the class. Eu esqueci de ajeitar. Sim, temos um pequeno exercício para corrigir que ficou da aula passada. Era fácil. Fácil, muito fácil. Página 303, exercício 1. A gente estudou sobre relative pronouns na aula passada. E também vimos tipos de filme, né? Alguma coisa assim. Então ficou aí pra gente associar o personagem com as suas descrições. E o primeiro é a letra A. Is a soldier who subjected himself to a science experiment that gave him super strength. Então é um soldado que se sujeitou a uma experiência científica que deu a ele poderes, que deu força, né? Poderes de força, né? Super força, na verdade. Quem é essa pessoa? Yes, Captain America. Number 3, letter B. It's a forensic science that got struck by a lightning that granted him superhuman speed. Era um cientista de perícia, forensic é a perícia, que foi atingido por um raio que deu a ele uma super velocidade. Who is this? Who is this? The Flash. Number 2. Por último, a gente já sabe que é o Green Arrow, mas vamos ler. It's a vigilant that roams through the night, flying criminals to protect his city. Então, é o Green Arrow, perdão. Eu não conheço muito o Green Arrow, mas vocês devem conhecer, né? Então, ficou 3, 2, 1 aí, a ordem aí do nosso exercício. Tava tranquilo. Muitos bens. Hoje vamos entrar no capítulo 2 da unidade 8. A gente vai fazer ele hoje todo, não. Tá aí na página 306. Who likes reading? Who likes reading? Reading, pessoal, aí nessa frase quer dizer leitura, tá? Então, quem gosta de leitura? Quem gosta de ler? Eu gosto. Principalmente livros, assim, de histórias, assim, aquelas histórias, assim, meio assim com drama, meio com intriga. Eu gosto. Ou então livros assim que falam assim ao coração da gente, livros de ajuda, de comportamento. Esse é o tipo de leitura que eu gosto. Eu gosto. Tem gente que gosta de ler filmes não, né? Livros de terror, enfim. Hoje a gente vai ver um autor, né? Vamos ver um pouquinho sobre a vida de um autor muito legal, que é o Rick Riordan, que é o autor do Percy Jackson and the Olympian Series. Vamos lá, tá lá na página 307. Mas primeiro a gente vai falar aqui que é uma biografia. Biograph is the story of a life of a person written by someone else, or the area of literature related to books that describes such stories. Então, biografia normalmente a gente traduz com a biografia, né? Biografia. Biograph, biografia. O que é uma biografia? É um livro sobre a vida de uma pessoa. Só que ela não pode escrever, por exemplo, a biografia da professora Aline. Não pode ser eu que tenho que escrever. Para ser biografia tem que ser escrito por outra pessoa. Então é uma pessoa escrevendo sobre a vida de outra pessoa. E a gente vai ver um pouquinho aqui desse autor. Ainda na página 307. Perdão, voltei. Deixa eu explicar esse tipo de exercício que eu gosto muito. A gente tem esses vocábulos aí: born, childhood, influences, family, whatever. Então, esses vocábulos, eles vão entrar
como título da letra A, ou título da letra B, ou título da letra C, enfim. Teacher, como que eu vou saber qual que é o título? Primeiro você tem que ler o parágrafo, para depois você ver qual é o título. A gente faz ao contrário, a gente lê o parágrafo, vê sobre o que o parágrafo está falando e depois coloca o título. Qual é o título? Essas palavras aí, esses vocábulos ou frases, né, que estão aí. Vou traduzir um por um para ficar mais fácil. E você vai pegar o seu livro e vai fazer junto comigo, que vai ficar mais fácil fazer junto comigo. Eu não vou colocar o texto na tela, porque vai ficar pequeno, a gente não vai conseguir ver de qualquer forma. Então, você faz aí, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. E eu vou deixar essa tela aí para você saber qual o vocábulo que a gente está usando. Born. Born seria nascimento. Teacher, precisa traduzir tudo? Não sei, se você conseguir se lembrar, se você achar importante anotar, beleza. Dá um pause e vai anotando. Eu vou falar e depois a gente vai fazendo o exercício juntos. Aliás, são 2 exercícios sobre o mesmo texto. Born seria o nascimento. Childhood influences seriam as influências da infância. Influências no período da infância, né? Quando ele era criança, o Rick, eu vou chamar ele de Rick, tá? Que tipo de influência ele teve, quem foram as influências dele. Family, família. Favorite book I wrote. Favorite book I wrote. Livro favorito que eu escrevi. No caso, o Rick, tá? Vamos falar. Favorite character in my books. Personagem favorito nos meus livros. In my spare time. No meu tempo livre. Pets. Animais domésticos, animais de estimação. Place of birth, local de nascimento. Work experience, experiência profissional. Alright? A gente vai fazer isso agora juntos. A letra A. Como resposta, a gente tem assim, June 5, 1964. Então, 5 de julho de 1964. O que é isso? Isso é work experience, isso é family, isso é in my spare time. Ah, teacher, isso aí é o nascimento dele. Ok, então o que a gente escreve? Born. Vou fazendo aqui junto com vocês. Born. É a primeira ali. Já pode riscar o born. Na letra A a gente escreve born. Pode riscar ele lá de cima que a gente não vai usar mais. Já fizemos essa informação. Letra B. A informação que a gente tem é San Antonio, TX. TX é Texas, tá? O estado de Texas. San Antonio, Texas. Agora a gente já tem um local. O que seria isso? Work experience? Childhood influences? No, of course not. Place of birth, local de nascimento. Place of birth, local de nascimento. Escreve lá comigo. Place of birth. Fazendo aqui junto com vocês. Gente, se não fizer o exercício junto comigo, vai ficar um pouco complicado, tá? Pega aí o livro e faz comigo. Place of birth. Risca no quadrado que a gente não vai usar mais. E esse segundo parágrafo aí, esse terceiro, a letra C é um pouco grande. Mas a gente vai conseguir matar logo de primeira, quer ver? Listen. The first book I remember reading for fun was Lord of the Rings. O primeiro livro que eu me lembro de ler foi Lord of the Rings. I probably read it 10 times. I also like Greek and the Norse mythology since I was in middle school. I read almost fantasy and science fiction in high school, then got interested in mysteries when I got to college. My parents were both teachers. My mom was musician and art too. My dad was a ceramist who made stuff out of clay. So I grew up in a very artistic family. I started writing when I was in middle school. The first story I submitted for publication
was when I was 13. It wasn't published. My first published works were 2 short stories in the UTSA Literature Magazine. Então aí ele falou, vou traduzir por alto. Ele falou que o primeiro livro que ele leu foi Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, que provavelmente ele leu 10 vezes. Quando ele estava na escola, ele gostava de ler sobre livros de fantasia, ficção científica. Depois, quando ele foi para a faculdade, ele ficou interessado em mistérios. Falou que os pais deles eram professores, a mãe era uma, como é que se fala? Musicista e artista, uma música, né? Música no sentido de feminino da palavra músico, tá? Uma musicista. E artista, o pai era um ceramista, a pessoa que faz obras com argila, com barro. Então ele cresceu numa família artística, né? E aí falou que sobre as primeiras publicações dele. Isso tudo, qual o tópico que a gente pode dar? Qual o tema que a gente pode dar para isso? Ele está falando sobre como foi a infância dele, como que ele começou a ler, dos tópicos que a gente viu aqui. Sim, childhood influences. Ele está falando das influências da infância. Childhood influences. Ok, alright, guys. Vamos para a letra D também? Vamos ler o parágrafo. When I was in college, I worked for 3 years as the music director at a summer camp, Camp Cappers. This is where I got the idea for Camp Half-Blood. My first full-time job was teaching middle school in New Braunfels, Texas. After that, my wife and I moved to San Francisco. We lived there for 8 years and I taught at Presidio High School. Then we had our 2 sons, Haley and Patrick, and we moved back home to San Antonio. I taught at St. Mary's Hall, English and Social Studies grades 6 to 8 for 6 years. Then stopped teaching to become a full-time writer. I taught me followed almost every year that I was a teacher. It was always my favorite thing and the students always like it too. Então aqui ele está falando que quando ele foi para a faculdade, ele trabalhou 3 anos como diretor musical de um acampamento de verão, Summer Camp. O nome desse acampamento era o Camp Campers. Daí que ele teve a ideia de escrever o primeiro livro dele, teve a ideia de escrever um dos livros dele, que é o Camp Half-Blood. O primeiro emprego integral, em período integral, foi lecionando numa escola em New Braunfels. Depois ele e a esposa se mudaram para São Francisco e ele morou 8 anos lá e ficou trabalhando no Presidio High School. Hill School é o nome de uma escola, tá, gente? Não é um presídio, não. Teve 2 filhos, a Haley e Patrick. Depois se mudou de volta para Santo Antônio. Trabalhou e ensinou na St. Mary's Hall. E depois começou a trabalhar como escritor. Isso que ele está falando. Ele está falando sobre o quê? Já escrevemos Born, Place of Birth, Childhood Influences. O que ele está falando? Está falando dos animais dele, dos pets? Está falando sobre a family? Não necessariamente. Ele citou, mas não está sendo... O que mais ele está falando? Ele está falando da experiência profissional dele, onde ele trabalhou. Mainly, né, principalmente, né, sobre a experiência profissional. Como é que a gente vai escrever? Work experience. Fica comigo, me abandona não. Escreve aí, work experience, experiência profissional. Sim, já passamos da metade do texto, tá? Letra E, letter E. I live with my wife and 2 sons, Haley and Patrick. Eu moro com minha esposa e 2 filhos, Haley and Patrick. O que é isso?
Esse tá fácil. Family. Tá falando sobre a family dele. Então, o título é Family. Letter F. One dog speed and 3 black cats. One dog speed, quer dizer, Speed é o nome do cachorro, tá? Um cachorro chamado Speed e 3 gatos pretos. Também tá fácil esse título. O que ele tá falando? Sim, tá falando dos pets. Letter F, pets. Animais de estimação. Letter D. That's a hard question for a writer. It's like asking which of your children is your favorite. I like them all for different reasons. Ele responde assim, ó. Essa é uma pergunta difícil para um autor. Eu gosto de todos. Essa é uma pergunta difícil para um autor. É como se você perguntasse qual que é meu filho favorito. Eu gosto de todos, por diferentes razões. Então ele tá... O que perguntaram para ele? Sim, perguntaram quem era o personagem favorito, né? O personagem, não, perdão, o livro favorito. Favorite book I wrote. Qual o seu livro favorito? So, letter D, favorite book I wrote. Escreve aí. Favorite book I wrote. Qual o livro favorito? Qual o seu livro favorito? Dos que você já escreveu. Aí ele, não, é difícil responder isso. É como se estivesse perguntando qual é o meu filho favorito. Eu gosto de todos. Claro, né? Ele escreveu todos, como é que ele vai escolher um favorito? Letter H. Also hard to answer. Probably Groover, Bees or Tyson, because they are so much fun to write about. Outra pergunta difícil. Provavelmente Groover, Bees or Tyson são nomes de pessoas, de personagens, characters, porque eles são divertidos de escrever sobre eles. Então agora perguntou qual é o personagem favorito. Favorite character in my books. In my books. Ok. E por último, a gente já sabe qual sobrou, mas vamos ver. I like to read, swim, play guitar and travel with my family. Eu gosto de ler, nadar, tocar violão e viajar com minha família. O que ele está falando? In my spare time, no meu tempo livre. Right? In my spare time. In my spare time. Alright. Sim, vou deixar aqui como ficou para você dar um pause e conferir suas respostas. Ok? Ainda sobre esse texto que a gente acabou de preencher, a gente vai fazer a página 308, o número 3. Fill in the blanks giving the information asked. Então, a gente vai preencher baseado com as informações do texto. São perguntas que a gente tem que olhar no texto. Eu vou lendo com vocês, tá? Não é para responder agora, é para ver a pergunta, para ver se entendeu todas as perguntas. E depois você responde. Se você quiser ouvir, dar pause e responder, é com você. Letter A. The first book Ricky read for fun. O primeiro livro que o Ricky leu por diversão. Ele falou. Number of times he read it. Quantas vezes ele leu esse livro? Ele fala lá no texto. C. Literature genders he liked in high school. Que gêneros literários ele gostava quando ele estava na high school, ou seja, na escola, no ensino médio? Literature gender he liked in college. Que gêneros literários ele gostava quando ele estava no college, na faculdade? E his father's profession. A profissão do pai. F.
his mother's profession, a profissão da mãe. D, job when he was in college. O primeiro trabalho que ele teve quando ele estava na faculdade, o primeiro, tá? H, first full-time job, o primeiro trabalho em tempo integral. Ele fala lá. I, years lived in San Francisco. Quanto tempo ele morou em São Francisco? Quantos anos ele morou em São Francisco? J, number of children. Quantas crianças ele tem? Quantos filhos, né? Quantos filhos ele tem no total? K, children's name. Qual o nome dos filhos dele? L, his favorite theme to teach. O tema favorito dele para lecionar. M, name of the dog. Qual o nome do cachorro dele? N, favorite things to do in his free time. As coisas favoritas que ele gosta de fazer no tempo livre dele. Aí sim, agora que você já sabe quais são as perguntas, dê um pause, complete com as informações do texto, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Alright, let's check. Se for necessário, dá outro pause para conferir suas respostas. So, the first book, Lord of the Rings. Number of times, 10 times. Literature genre he liked in high school, fantasy and science fiction. Então, quando ele estava no ensino médio, ele gostava disso. Quando foi para a faculdade, letter D, literature genres he liked in college, mysteries. Father's profession, duas profissões, tá? Teacher and ceramistic. Então, o pai dele era professor e era ceramicista. Artesão, fazia trabalhos com argila. Mother's profession, teacher, musician and artist. Full job when he was to college. Music director at a summer camper. Era diretor musical de um acampamento de verão. First full-time job, middle school teacher. Quanto tempo morou em São Francisco? 8 years. Quantos filhos tem? 2. Qual o nome dos filhos? Hailey and Patrick. Favorite theme to teach. O tema favorito para lecionar? Mitologia. Mythology. O nome do cachorro? Speed. E o que ele gosta de fazer no free time? Read, swim, play the guitar and travel with his family. Ok? His family. Alright, my friends. Eu gosto desse tipo de exercícios. Não há exercícios, não há homework para a próxima aula. Não se esqueça de escrever I'm here nos comentários para ganhar presença na aula de hoje. Boas aulas para vocês. Aproveita que hoje não tem exercício e se tiver algum exercício atrasado, já coloca em dia, né? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.